Gente, hoje é meu primeiro programa aqui na RS Play, canal 524, Rio Grande do Sul. Estou muito feliz de trazer esse projeto que já se iniciou há 5 anos, para vocês também aqui da audiência conhecerem um pouquinho mais de pessoas interessantes, projetos inovadores e pessoas, projetos e tudo mais que possam, de certa forma, impactar o mundo de forma positiva. Muito feliz de estar aqui. Hoje, para a gente iniciar e abrilhantar esse primeiro programa, eu quero convidar a Lala Denzelin e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre novos futuros. A Lala está lá em São Paulo, né, Lala? Então a gente vai chamar ela aqui. Ela é destaque entre as 4 futuristas da China que pensam novos futuros de forma colaborativa. E eu tenho o prazer, então, de chamar ela aqui para falar com a gente. E, Lala, seja bem-vinda. Olá, Eliane. Que um prazer estar aqui com vocês. Ai, que maravilha, né? É uma honra para nós, todos que estamos aqui na audiência da SPI, né? Poder te ouvir um pouquinho, né? E conhecer um pouquinho mais desse trabalho tão lindo que tu fazes aí pelo mundo, né? E Lala, primeira pergunta, de cara, quero te perguntar, como é que essa temática de novos futuros, criar novos futuros, chegou até você? Olha, eu sou uma das primeiras futuristas do Brasil. Eu conheci Estudos do Futuro em 95, num evento extraordinário que teve em São Paulo. E aí me encantei completamente com o tema e me associei aos futuristas. Acabou que numa edição do Projeto Millennium de na virada do ano 1000, né, de 99 para 2000, eu constava lá, talvez a primeira futurista aqui do Brasil. E aí, o que eu reparei? Eu venho da área cultural, de toda a questão de linguagem, de como aquilo que a gente aí estudando imagens, porque eu sou também ligada, fui durante muitos anos ligada à moda no passado. E aí, de repente, procurando imagens, eu tinha um monte de imagens dos anos 40 e 50 que hoje são realidade. Aí eu comecei a procurar e falei, gente, a gente de fato acabou que virou uma frase, tema nossa, que é o futuro é fruto dos sonhos do passado e escolhas do futuro. Então, uma parte do meu trabalho, num movimento que ganhou um prêmio em 2008, que chama Movimento Crie Futuros, é de estimular a criação de futuros desejáveis, e a outra parte desse trabalho é que esses futuros também sejam possíveis. Então, é um corpo de conhecimento que combina novas economias, processos colaborativos, uma visão sistêmica, e que se chama fluxonomia 4D. Lala, é interessante quando tu trazes, né? E eu vim de uma escola também interdisciplinar, pluridisciplinar, né? O quanto é importante a gente conhecer é, outras ideias fora a nossa área de conhecimento, né? Então, eu queria te perguntar, assim, como é que é para ti isso, né? Tu veio das artes, já transitou em outros mundos, né? Como é que é isso para ti, para trazer isso para o trabalho? Bom, acho que se tem uma característica do futuro do trabalho é ele ser diverso. Vai ser muito difícil no futuro você ter, no futuro que já é presente, aliás, você ter um único campo de atuação. Então, o fato de vir da área cultural, acho que foi muito importante, porque a cultura é um pouco a interseção da nossa natureza com aquilo que a gente faz, né? Uma combinação dessas coisas, que são inclusive coisas que eu estudei, que eu nunca pratiquei, mas eu estudei e sigo estudando biologia e história. E a cultura tem o papel de integrar essas duas coisas. E é muito interessante porque depois eu trabalhei muito com governos locais de desenvolvimento territorial, a implantação da economia criativa como estratégia de desenvolvimento, né? Fui pioneira um pouco nisso também. Quando isso entra no sistema ONU em 2004, aí eu me integrei ao grupo que foi trabalhar com isso globalmente.
E o que se percebe? Que quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, de ESG, etc., a dimensão cultural ela não está presente. Em geral, se fala do ambiental, do social e do financeiro, mas o cultural não está. E o cultural é absolutamente essencial, porque o cultural é como se fosse a lente pela qual a gente vê o mundo. É a partir da nossa cultura, aquela na qual a gente está imersa, que a gente faz escolhas. E aí, quando eu penso em cultura, eu sempre lembro daquela piada que um peixe diz para o outro: falam tanto desse tal oceano, mas eu nunca vi. E você? E é um pouco assim que a gente tem a relação com a cultura. A gente, às vezes, nem valoriza o quanto o cultural é importante, porque a gente está imerso nele. E não só imerso, eu diria quase sujeito. Exatamente. E eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, muito esforço para trazer a cultura realmente mais perto desse mundo corporativo. Eu realmente acredito que possa ser um canal, a ponte desse autoconhecimento. A gente tem hoje tantas pessoas dentro das organizações que estão, de certa forma, num ambiente muito tóxico ainda, né? A gente está falando muito de bem-estar, tem a NR1 vindo aí para o Brasil, enfim, né, como lei, e eu acho que isso também é um fator de pensar nesses novos futuros hoje. A razão, inclusive, você pescou muito bem. O que vai ser o foco do meu trabalho logo em seguida é justamente essa relação de futuros com saúde mental. Porque quando a gente fala em futuros, a coisa mais. É que o primeiro lugar de questões de saúde mental é a incerteza em relação ao futuro. A segunda coisa em relação à saúde mental é a necessidade de comunidade. E quando no trabalho com criação de futuros, as duas coisas estão contempladas. A gente tem toda uma metodologia de estimular a criação de futuros desejáveis, porque normalmente ninguém nos ensina a pensar futuros. A gente sempre diz o que a gente não quer. A gente é reativo, mas a gente raramente é proativo e criativo, de dizer, tá bom, o que é que queremos para que o futuro seja o que a gente deseja. E a outra parte do meu trabalho, que é essa bem técnica, né, de assessora de governos, empresas, etc., foi desenvolvendo mecanismos de perceber o que é necessário para o futuro, para que um futuro que atenda às necessidades individuais e, e das empresas, mas também as coletivas. E é bem importante você tocar, Lala, porque eu, como líder, né, empreendedor, e quem está nos ouvindo aqui também, né, a gente sente muita falta de às vezes, estratégias, modelos, processos para fazer essa jornada realmente acontecer, né? E eu acredito que pensar de forma coletiva já é o início, né, desse diálogo dentro das organizações. Sim, porque repara, tem uma coisa muito interessante. Vou usar aqui um objetinho. Isso aqui chama-se torus. O torus é uma forma geométrica básica da natureza. Normalmente, a gente, dentro das organizações e no nosso cotidiano, a gente pensa nas coisas em separado. A minha área, dentro da empresa, o meu corpo de conhecimento, ou então, eu vou cuidar dessa área de mercado, eu vou cuidar dessa área de gestão de pessoas, tal. E isso dá uma visão que, em primeiro lugar, é estática, depois ela é um pouco escassa, né, meio vazia, e não dá conta da compreensão do todo, porque, na verdade, as coisas são multidimensionais. Então, cada vez que a gente pensa um sistema, a gente tem que pensar ele como uma forma integrada. Essa forma integrada tem um eixo, que é, em geral, quem coordena, os líderes, e tem uma parte que é expandida, que é de todo mundo que trabalha junto.
Então, o que eu fui criando são mecanismos de trabalhar com o sistema de uma forma integrada, porque eu via que o meu desafio como assessora era que não adiantava trabalhar só uma área, porque depois, quando você parava de trabalhar aquilo, voltava, e que o negócio era desenvolver maneiras de trabalhar as coisas de forma integrada. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar a saúde mental dentro de empresas, é muito importante, ou se a gente vai trabalhar a liderança, o líder precisa ter essa visão sistêmica. Aliás, aproveito para fazer um convite. Eu estou retomando aqui o movimento Crie Futuros, porque eu fiquei um tempo fora do Brasil, estou voltando agora, por isso também tão feliz de estar aqui contigo. E vou retomar esse movimento, e para esse movimento vou fazer, para quem está chegando ou para quem já pertence, uma série de vídeos com alguns dos elementos do ponto de vista de desenvolvimento pessoal que eu acho que é importante um líder do futuro ter. E a gente está também trabalhando essas ferramentas que você está dizendo, porque a gente precisa de ferramentas que sejam sistêmicas, que não sirvam só a uma área ou outra, e principalmente que ajudem as áreas a se integrar, porque só quando tudo isso está integrado a coisa funciona. E às vezes a gente acha que ainda falta e queria mais uma área, mais um pedaço e tal. E a questão é que não falta nada. A única coisa que falta é integrar dentro de um todo que seja fluente. Então, eu trabalho há 40 anos e aí eu fui desenvolvendo métodos e ferramentas para isso, que é, então, essa visão sistêmica eu consigo passar por meio de palestras, a dinâmica cotidiana a gente trabalha com o Crie Futuros, que agora a gente vai focar na questão da saúde mental, para poder trabalhar, porque imagina a dificuldade, né, das organizações que agora tem que dar conta de mais um processo, e a gente sabe que a parte criativa ela é muito importante, porque trabalhar a saúde mental não é uma questão apenas terapêutica, ela é sobretudo de dar instrumentos para que cotidianamente a gente consiga trabalhar. Me surgiu agora, estou ouvindo tu falar aqui, que é bem importante, né, dessa forma da criatividade, né, o que tu sente, tá, o que tu faz, assim, geralmente, né, tendo contato com vários pesquisadores e tudo mais, né, como que está sendo o Brasil nesse cenário? Tudo tem dois lados, né? Como potencial, não tem. O Brasil é incrível. O Brasil é fenomenal. A gente tem, por exemplo, uma rapidez de adoção de inovação extraordinária, a gente tem uma capacidade de adaptação que o mundo vai precisar muito. O jeitinho brasileiro, ou o que eu chamo, um amigo, aliás, chama, e eu adotei, de gambiarrologia, porque a gente é o rei da gambiarra, e gambiarra vai ser necessária, porque as coisas estão mudando muito rápido, então a gente precisa ter uma agilidade. O Brasil tem essa agilidade, tem criatividade, tem capacidade de inovação, etc. O que é muito difícil é a questão de estrutura gerencial, né? Então, globalmente, nós estamos vivendo uma transição de modelo político que vai ser necessária, porque a falta de continuidade de políticas é um problema seríssimo que a gente enfrenta. Então, tem aspectos do Brasil que são riquíssimos e tem outros aspectos que são muito complexos. Então, por exemplo, entre 2005 e 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante na China, que é um país que eu admiro muito. E tudo, de novo, tem dois lados. Você tem questões políticas de um lado, porém, do outro lado, do ponto de vista de gestão, é uma coisa extraordinária o que eles fazem. E que é extraordinário quando você tem um corpo gestor que é técnico. Então, esse preparo técnico mesmo do alto escalão de liderança, a gente ainda tem caminho a andar.
e também no desenho de estruturas de suporte. Então, está melhor do que já teve, né? Nos anos 90 era muito mais complicado, mas a gente poderia ter avançado mais. Então, eu espero que o Brasil cumpra o papel que ele pode ter no mundo. Mas para isso a gente precisa melhorar instituições, eu acho. Perfeito. Lara, tu falou aqui do Brasil, né? Me deu uma curiosidade de saber e queria tentar traduzir aqui para nós. Quem são as nossas possíveis concorrentes? Como está o mundo, assim, pensando novos futuros de forma inspiradora? Ah, que pergunta interessante. Eu diria que a gente precisaria ir atrás. Isso até está num dos vídeos aí dessa série que eu estou fazendo para quem é do Crie Futuros. A gente precisa prestar atenção naquilo que não é modismo. Então, ou que não é a última coisa que todo mundo está falando. Então, por exemplo, agora se você for ver, 80% da informação que circula é sobre inteligência artificial. E aí a gente deixa de falar, por exemplo, do que é sistema, porque a própria inteligência artificial ela vai ser importante para a gente trabalhar a melhor percepção do sistema, porque ela consegue ver o todo. Então, por exemplo, as pessoas que eu gosto de estudar são pessoas que estão ligadas à compreensão sistêmica das coisas, seja o Otto Scharmer, a Donella Meadows. Eu estudo muito ciência, neurociência me interessa, a compreensão da relação da biologia com epigenética. Então, pode parecer um corpo de conhecimento um pouco estranho para quem trabalha com o futuro, mas se eu te disser as coisas que eu mais estou estudando como referência são, por exemplo, biólogos que estão vendo o quanto a gente é regulado por um campo bioelétrico de informação. Então, eu tenho estado muito interessante e muito interessada sobre como informação é compartilhada e processada na vida biológica. O que mais como referências? Eu acho que é importante conhecer as experiências que tem pelo mundo afora de outros modelos. E eu acho, por exemplo, eu estava agora morando na Europa, todos os mecanismos de gestão de cidades, que tem cidades como Bolonha, como Barcelona, que são os modelos de votação que tem. Gente, me deu branco agora o país. Nomes. Na Estônia, são coisas muito importantes da gente procurar informação de quem já está inovando. E há uma quantidade muito interessante de cidades que já têm uma gestão mais compartilhada. E aí eu acho que os líderes empresariais precisam se sintonizar, sobretudo, com soluções. Então, fechando aí de uma maneira mais sintética a tua pergunta, se é para buscar referência, procura as referências que não listam problemas, mas que apontam soluções. E principalmente soluções que sejam sistêmicas, que trabalhem o todo e não um aspecto específico, porque isso vai treinar o olhar para conseguir enxergar sistêmico. E trabalha muito com o futuro, porque da mesma maneira que houve um momento em que ser analfabeto era um grande desafio, o analfabetismo, né, que a maioria das pessoas era analfabeta, agora a gente tem esse mesmo problema com o analfabetismo em futuro, a gente fala, porque não dá para não pensar futuro. Na Finlândia, por exemplo, o governo há 30 anos que na tomada de decisão das coisas mais importantes precisa consultar futuristas. Então, recomendação, procura informação sistêmica, procura notícias boas, estimula suas equipes a criar futuros, difunde notícias boas e procura também
referências de quem já está fazendo diferente, porque é muito, muito, muito importante nesse momento que a gente diga que tem jeito, porque pela primeira vez na história da humanidade, é verdade que a gente tem desafios muito grandes, mas também é verdade que pela primeira vez a gente tem recursos, tecnologia, pessoas, tempo, há o que precisa, já tem solução. O que tem é que isso tudo não está ainda integrado e a gente não sabe que tem jeito. Então a gente se desanima, fica triste, diz: ah, se não tem jeito, deixa para lá. Ou a gente nem tenta. Então, depois de 30 anos de estudos do futuro, o que, que eu diria? Tem jeito, gente. Para de só olhar o que é negativo e vai procurar soluções e combiná-las, porque sim, tem jeito, desde que a gente se coloque em ação. Perfeito, nossa, essa fala aqui me tocou, porque eu também acredito nisso, sabe, Laila? O programa As Pessoas Inspiram, ele é justamente isso, é mostrar que isso é o que eu estou fazendo, que existem pessoas que estão botando a cara, que são protagonistas, né, e estão mudando, não talvez o mundo, mas o seu entorno, e isso é muito bom. Né? Então, eu te agradeço aqui com relação à sua fala, né? E a gente já está na finaleira aqui, mas eu queria que tu deixasse o teu livro também, né? Eu acho que é super importante, já que o nosso programa tem um caráter educacional, né? Eu queria que tu deixasse os dois livros que tu tem, enfim, né? As indicações para... Ah, ótimo. Então, se é convite, o primeiro convite é venha fazer parte do CRI Futuros. Talvez a Eliane possa botar o link, se não, no meu site, Instagram, qualquer coisa tem como. Os dois livros são, primeiro, um que é uma ficção sobre futuro, que é muito usada em escolas, que se chama Desejável Mundo Novo, e que descreve um mundo em 2042. Ele é um pouco ficção, um pouco baseado em possibilidades dos futuros que eu ouvi fazendo oficinas pelo mundo afora. O segundo livro é mais técnico, foi finalista do Prêmio Jabuti e chama Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis. E é um pouco um guia de como usar as novas economias, criativa, compartilhada, colaborativa e tal, e de aplicação do que é esse corpo de conhecimento que eu desenvolvi, que chama fluxonomia. Depois também, se é para fazer um chamado, eu estou de volta aqui e disponibilizando as ferramentas que tenho para poder dar apoio a empresas, pessoas, etc. Então, as palestras e uma coisa nova que eu vou testar agora, que são mentorias para quem está em momento de tomada de decisão, porque normalmente processos de mentoria são de longo prazo, né? Mas a gente tem um método muito assertivo de tomada de decisão. Então, eu estou criando uma coisa para quem é gestor, empreendedor, etc., que tem que tomar uma decisão crucial, seja de mudança de carreira, mudança de estrutura, etc., e é uma mentoria imersiva para isso. Então, acho que essas são um pouco as ferramentas que eu tenho para oferecer nesse momento. Fala, e a audiência que está aqui comigo, né? Muito obrigada por ter esse tempo dedicado ao programa As Pessoas Inspiram, aqui na UF Play. A gente vai divulgar em todo o Rio Grande do Sul, então essa mensagem vai chegar, né? E se você for tocado, né, por essa mensagem também, procure lá, me procure, né? Que com certeza a gente pode construir algo novo junto, né? Agradeço, Nala, parabéns pelo teu trabalho, nos encontramos em breve e agradeço, beijo no coração.